Está em pé, cuidado para não cair. O nosso estudo de hoje está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Lembro de uma história bem antiga de um casal que morava num país onde tinha muito gelo na calçada, nas ruas, e eles tinham que sair e aquele casal vai indo ali pelo portão e a esposa escorrega, mas se segura bem firme no braço do esposo para não cair. Então, você que está em pé, cuidado para não cair. O nosso contexto dentro de 1 Coríntios capítulo 10 está na história do povo de Israel. E Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, no versículo de número 1, Irmãos, eu quero que vocês lembrem do que aconteceu com os nossos antepassados que seguiram Moisés. Um tempo tão antigo, mas a bela história de Moisés, o servo do Senhor, o grande líder, e daquele povo que teve que andar ali pelo deserto, caminhando para a terra prometida, depois de sair da escravidão do Egito, muitas conquistas, as vitórias que apareceram, mas também muitas derrotas, pecados que cometeram contra o Senhor. E quando refletimos nessa história, quando vemos Paulo falando aqui aos Coríntios acerca daqueles fatos dos antepassados na liderança de Moisés, nós somos conclamados a lembrar de tudo aquilo que aconteceu, ou seja, nós temos lições preciosas daquele fato histórico. Percebemos que todos foram abençoados, todas as pessoas daquele povo. Paulo diz, todos foram protegidos pela nuvem. Já imaginou o que é caminhar pelo deserto? O calor do dia, o frio da noite, a falta de iluminação, a falta de alimentação, de água, mas todos foram abençoados, protegidos pela nuvem. Os israelitas saíram de Sucote e acamparam em Etam, onde começa o deserto. Este é o início da história. Esse é o momento tenebroso, enfrentar o deserto. Sem Deus não daria para enfrentá-lo, mas Deus vai agir poderosamente. Ele, com mão poderosa, tirou o povo da escravidão do Egito. Agora, vamos lá para o deserto. Aqui começa o deserto. Muitas vezes a nossa vida tem um começo de deserto. Muitas vezes a nossa vida toda para nós é um deserto, mas Deus sempre tem uma bênção para todos nós. Durante o dia o Senhor ia na frente deles numa coluna de nuvem para lhe mostrar o caminho. Durante a noite ele ia na frente deles numa coluna de fogo para iluminar o caminho, a fim de que pudessem andar de dia e de noite. A coluna de nuvem sempre ia adiante deles durante o dia e a coluna de fogo ia durante a noite. Moisés, portanto, com toda essa responsabilidade sobre os seus ombros e para aquele povo todo, disse ao Senhor, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. E o Senhor lhe respondeu, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. É certo que temos momentos de deserto, mas sem Deus seria impossível. Mas com Deus acaba sendo uma passagem tranquila, porque o Senhor nos dá os recursos, o Senhor vai conosco e nos dá descanso. Confie no Senhor para o deserto da sua vida. Portanto, aquele povo, Moisés, todos tinham a certeza de muitas bênçãos da presença do Senhor na vida deles. Nós também podemos dizer que somos muito, muito abençoados pelo Senhor.
com a sua presença em nós, vivendo em nós, fazendo tudo diferente na nossa existência. Você, como um crente em Jesus, é um ser abençoado, é um filho de Deus abençoado. O que seria de mim, eu fico pensando, se não fosse Jesus na minha vida? Desde menino eu aprendi esse caminho, estou envelhecendo e sempre nesse caminho. Atravessei a minha juventude e aqui estou eu, servindo fielmente ao Senhor. Alguns momentos de deserto, mas a presença do Senhor sempre foi notória na minha vida. Jesus Cristo é tudo para mim. Jesus Cristo com certeza é tudo para você. O texto de 1 Coríntios, capítulo 10, também nos diz que passaram pelo Mar Vermelho. Um grande impedimento desse fato, o exército de Faraó vindo atrás deles para levá-los de volta para serem escravos, e eles tendo que seguir avante, tem a dificuldade de um mar diante deles. Como nós também muitas vezes temos o nosso mar de problemas à nossa frente. Mas Deus vai agir, Deus é conosco, Deus estava com eles. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. A mão de Deus, o milagre de Deus, abençoando o seu povo, abençoando as nossas vidas. Vá avante, porque o Senhor é contigo. O mar se abre e você passa em seco. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro, à sua direita e à sua esquerda. Que momento grandioso, que coisa magnífica, só imaginar a imagem que nós temos também de filmes nesse sentido, de um paredão de água à esquerda, um paredão de água à direita e o povo passando em seco para o outro lado. E como diz aqui o versículo 2, como seguidores de Moisés, eles foram batizados na nuvem e no mar. Foi a bênção que eles tiveram. Versículo 3, todos eles comeram de um só manjar espiritual. Paulo já coloca aqui o espiritual, porque eles comeram sim de forma física o maná, as codornizes, tudo aquilo que Deus preparou para eles como alimentação para o corpo físico, mas Paulo já reflete aqui um alimento espiritual, um manjar. Quem é sustentado por Deus tem um manjar para a sua vida. O maná, isso é o alimento que o Senhor está mandando para vocês comerem. Deveriam recolher um gomer, que era a medida de 2 litros por pessoa. Os israelitas deram àquele alimento o nome de maná. Ele era parecido com uma semente branca e tinha gosto de bolo de mel. Versículo 4, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. Então Paulo já enxerga de modo espiritual, já enxerga e já diz que ali estava Cristo Jesus. Paulo então compreendia muito bem que tudo aquilo do passado nos traz lições preciosas e lições espirituais. Se alimentar de Cristo, se alimentar da palavra, beber, sugar o que Deus tem para nós, para o nosso próprio bem. Então beberam da mesma fonte espiritual, todos eles abençoados dessa forma, bebendo de uma pedra espiritual, a água que saiu ali da rocha, dando vida para eles, e Cristo, a nossa rocha, que dá vida
para nós, vida abundante, águas abundantes no Espírito de Deus em nós. Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Onde está o crente tem bênção para todo mundo, todos se fartam. Como é bom ser de Jesus, como é bom ter Jesus no nosso coração. Agradecemos a Deus pela sua graça e misericórdia para conosco. Portanto, muitas bênçãos, como diz o hino, conta quantas bênçãos, conta quantas são estas bênçãos, e você vai ver que é impossível contá-las todas. São muitas bênçãos que nos cercam, muitos livramentos dos perigos de morte, dos perigos da vida, das doenças, das enfermidades, das pandemias. Deus tem nos livrado disso e nos alimentado com pão e água de forma espiritual, como também material, podemos afirmar assim. Agora entra uma segunda parte nessa história bonita, nessa história que Paulo aqui coloca como sendo bênção em cima de bênção. E aí passamos para um momento difícil que Paulo começa a narrar para nos avisar de riscos que nós temos para a nossa vida, para a vida cristã. Você que está em pé, cuidado para que não caia, é o nosso tema. Então o versículo 5 diz assim: entretanto, em meio a essa presença de Deus, abençoados que foram por Deus, mas Deus é Deus, não falha, abençoa o seu povo. Mas nós, seres humanos, temos os nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos pecados, as nossas ingratidões, e é tudo isso que vai acontecer. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Para os tempos de hoje, quantas pessoas, quantos ditos crentes não agradam ao Senhor, e o Senhor mesmo diz isso, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas Senhor, em teu nome nós expulsamos os demônios, nós fizemos maravilhas, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, o mesmo Deus que vivenciou tudo isso com o povo, vivencia conosco também. Muitos se enganam, muitos pensam estar em pé e já caíram há muito tempo, nunca estiveram em pé. Mas para nós que somos crentes, que Deus nos livre, que Deus nos abençoe. Se estamos em pé, vamos ficar e continuar em pé. Muitos que professam o nome do Senhor Jesus têm caído. Que Deus tenha misericórdia destes e tenha misericórdia de nós também, para que fiquemos em pé, não por nós mesmos, mas na força que o Senhor supre. Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Aqueles mais velhos, aqueles que pecaram no deserto, ficaram por ali mesmo, porque Deus não se agradou deles. Versículo 6, na primeira parte dele, diz assim: ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós. Então nós vamos ver algumas coisas que nos servem de lições, coisas para evitarmos que eles fizeram errado, e agora temos como exemplo negativo para não cometermos nas nossas vidas. Lá em Romanos, capítulo 15, versículo 4, o apóstolo Paulo coloca assim: pois tudo quanto outrora, lá no passado, foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então essas histórias todas, a narrativa bíblica, a palavra de Deus foi escrita para nos ajudar. E com paciência, no consolo dessa mesma Escritura, vamos ter esperança, a esperança que o Senhor nos dá.
Então vamos lá, agora refletir. Se está em pé, cuidado para não cair, não se julgue forte, não se julgue um super crente, nada vai derrubar você. Tome muito cuidado com isso. O texto de 1 Coríntios 10 nos mostra o que nos faz cair. Em primeiro lugar, a cobiça. Versículo 6, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Cobiçar é desejar o que não é nosso. E eles desejaram coisas que não eram para eles. O povo no deserto começou a cobiçar, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná, desprezando o que o Senhor dera para eles, sentindo saudade de pepinos, melões, cebolas e alhos. É como aquele que tem saudade do tempo antigo, do tempo antes da conversão, ou mesmo um crente que no começo tinha alguma coisa e perdeu estas coisas e fica triste por essa situação, e fica cobiçando esse momento passado, ou fica cobiçando o que os outros têm. Por que eu não posso ter? Eu sou um crente fiel e não tenho estas coisas. Olha, falando em nome de Deus e já usando a cobiça. E esse foi um dos grandes erros deles e pode ser nosso também. Lá em Tiago nós lemos assim: cobiçais. Olha, está sendo dito para nós todos: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Não adianta agir assim. Viveis a lutar e a fazer guerras, coisa grande. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Cobiçando coisas más, cobiçando coisas apenas para o seu prazer. Isso não agrada a Deus de forma alguma. Em segundo lugar, vem a idolatria. Versículo de número 7. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. A que fato está se referindo aqui? Arão trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. A vontade de Deus era não ser mais Deus daquele povo. Este aqui é o nosso Deus que nos tirou do Egito. Esse é o que nos levará para o lugar para onde temos que ir. E eles acreditaram naquilo e começaram a beber, começaram a comer, começaram a se divertir. E houve ali um carnaval diante daquele bezerro de ouro. E tudo isso dizendo: ele é que está valendo. Moisés já não temos mais, se esqueceram de Deus. Moisés estava lá no monte, recebendo os 10 mandamentos do Senhor, e o povo aqui nessa farra toda. E eles então se corromperam por completo, e claro, Deus não se agradou disto. Olha só como não podemos permitir qualquer ídolo na nossa vida. O Senhor não divide a glória dele com ninguém. Só o Senhor é Deus. Não existe outro Deus, não existe outros deuses. Só o Deus
que fez aquelas maravilhas e que está levando o povo pelo deserto, aquele Deus que dá os 10 mandamentos, aquele Deus que fala com Moisés. Esse é o único Deus, o mesmo Deus hoje, que é Pai do Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar. Deus sempre amoroso e o povo sempre se rebelando contra o Senhor. Isto é a idolatria, isto a idolatria faz na vida de muitas pessoas. É interessante esta indicação e essa aplicação para hoje. O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Hoje nós temos muito disto, festas para santo, festa em nome da idolatria, e fazem aquela diversão. Muitas vezes é feriado nacional por causa daquele santo, daquela idolatria toda. Tomemos muito cuidado com isso, para que a idolatria não nos alcance e que possamos sempre estar avisando as pessoas do perigo que elas correm. Em terceiro lugar, aconteceu com eles e acontece por todas as gerações: imoralidade. E a imoralidade aqui que está sendo dita é sexual. Versículo 8: e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Nós sabemos exatamente qual a imoralidade que eles estavam cometendo ali. Mas Deus viu, Deus sabia, e Paulo, pelo Espírito, também tem essa revelação para não praticarmos nenhum tipo de imoralidade. A Bíblia como um todo fala muito do assunto sexo e do perigo que se corre nessa questão de gênero, e todo mundo diz que o pecado da moda, o pecado atual é essa questão homossexual, mas a Bíblia é abrangente nos pecados outros de imoralidade, imoralidade heterossexual. Jesus mesmo já nos alertou, já falou desta forma: quem colocar o olhar numa mulher e desejá-la, já está pecando, o pecado do adultério. Tiago fala: adúlteros e adúlteras. Nós temos esse pecado como homens, como mulheres, ou essa terceira via que se criou por aí para se vender uma caixa de palitos de fósforo. Tem ali uma mulher seminua e tudo, os filmes, a televisão, tudo está em torno de imoralidade. E muita gente vivendo aquela imoralidade, e essa imoralidade chegando para nós pela internet e tudo mais. E somos muitas vezes cativos dessas coisas porque lançamos o nosso olhar. Então tudo isso é pecado. E olha, para aquele tempo, num só dia morreram 23.000. Deus não age assim, desta forma, senão muitos e muitos morreriam fulminados pelo pecado da imoralidade sexual. E em quarto lugar, nós temos que não devemos pôr o Senhor à prova. Olha o que aconteceu, versículo 9: não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. É um pecado, gerava um tipo de morte. Agora, esse outro pecado de colocar o Senhor à prova, a consequência foi mordeduras de serpentes, serpentes venenosas que matou muitos deles. Então aprendemos na palavra e com Jesus que não devemos tentar ao Senhor Deus. O diabo quis enganar Jesus no deserto, mas Jesus lhe disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Portanto, precisamos fugir do erro, fugir de tudo aquilo que pode nos afastar de Deus. E o fato vivenciado por aquele povo foi este: porém, o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio desse pão vil.
Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Então muito cuidado, não é? Só pão e água que o Senhor me dá. Alguém poderá estar colocando o Senhor à prova nesse sentido, pensando até que por ser crente, Deus tem a obrigação de lhe dar outras coisas, melhores coisas. Então não tente, não coloque o Senhor à prova, não cometa este pecado. E em quinto lugar, o pecado da murmuração. Versículo 10 diz: nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Deus acabou colocando formas diferentes para a destruição do povo, até para que eles não se acostumassem com o mesmo tipo de morte. Agora eles seriam destruídos pelo exterminador, porque murmuraram. A pessoa que vive murmurando, reclamando de tudo, mesmo em meio à adversidade, precisamos crer que o Senhor está no controle de tudo. Você é desses que murmuram? Porque eu nasci e vivo nesta família, tantas outras famílias por aí que eu acho uma beleza, eu estou aqui vivendo nesta família. Igreja, porque eu não estou numa outra igreja, tenho que estar nessa igreja aqui, e murmurando contra Deus, porque o meu carro é o mais velhinho, porque eu não tenho uma casa própria, enfim, as murmurações aí como pecado, nem queremos listá-las mais, mas devemos aprender essa lição. Para que murmurar? Deus sabe do que nós necessitamos, e o que Ele nos dá, nos basta. Muitas vezes só isto que tem é pão carioquinha todo dia. E eu nunca me esqueço dessa frase da fundadora do nosso seminário, onde estudamos: o Senhor nem sempre dá o bolo, mas o pão nunca faltará na nossa mesa. Sempre fomos levados por essa fé daquela mulher que iniciou aquele seminário. E isso tudo servia para nós, porque o seminarista, de alguma forma, tem muitas necessidades, mas foram os melhores tempos da minha vida. Eu já casado com 2 filhos, e depois no finalzinho, o terceiro filho, a filha caçula, mas Deus nos abençoou tanto nesse período de provação, e apareceu de um lado, apareceu de outro, com a experiência marcante que tivemos num tempo de deserto, num tempo de retiro, num tempo de a sós com Deus, aprendendo ali e agora colocando em prática. Deus é maravilhoso, sempre foi maravilhoso para comigo, para com a minha família. E em sexto lugar, o sexto perigo está aqui no versículo de número 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Irmãos, somos tentados nas questões humanas, nada sobrenatural nos tenta. O próprio Jesus foi tentado para a glória, para se curvar diante do inimigo, para que aparecesse o pão das pedras, coisas humanas. E essas tentações vêm sobre nós na forma humana para nós, seres humanos. Não existe tentação que vem aí de outro planeta para te apanhar, mas é uma questão da nossa humanidade. Satanás nos tenta para derrubar o que é humano. Nessa semana teve uma postagem lá na internet acerca de alguém questionando: não, Deus vai salvar a alma, o que o corpo fizer não tem problema nenhum. Deus no final vai salvar a alma de todo mundo, e o corpo não serve para nada. E a Bíblia diz mesmo que a carne é fraca, e muitos se apegam nisso. Não, eu pequei porque a carne é fraca, e realmente ela é, mas o espírito é forte. Deveríamos viver no espírito, devemos viver no espírito para não cumprir com as concupiscências, com os desejos da carne. E ali então era uma mulher tentando explicar esse fato. Não, porque se faz no corpo, sim, a alma não vai dar conta das coisas que o corpo fez.
e nós pudemos colocar ali a referência de Coríntios, que dizia que um dia haverá o juízo de Deus, e cada um vai dar conta do que fez por meio do corpo. Nós temos a segunda parte desse versículo: mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. O crente novo tem muita dificuldade, muitas tentações, e não sabe lidar direito com elas. O crente maduro tem muitas tentações, já teve muitas tentações, está tendo ainda. Eu creio que saiba lidar melhor, porque entende isso: Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças, porém vai dar o escape junto com a tentação, de sorte que a possamos suportar. Então nós aprendemos que podemos sim suportar, haverá o livramento, haverá o escape que o Senhor nos dará. É como se estivesse na rua de um beco sem saída. Parece que não tem jeito, que a tentação vai nos assolar, vai nos derrotar. Mas Deus dá o escape, abre um muro, faz você saltar aquele muro, enfim, você escapa daquela tentação. Você que está em pé, cuidado para que não caia. O que o inimigo quer é te derrubar, é te derrotar. Deus tem misericórdia de todos nós. Versículo 11 diz assim: estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa. Muita gente diz assim: o Velho Testamento não tem mais validade. É claro, aqui nós estamos estudando o Novo Testamento, mas falando do Antigo. Tem sim a sua validade nos seus ensinos, como estes aqui que nós estamos vendo. Então, essas coisas foram escritas para advertência nossa. Davi pecou no pecado do adultério. Deus não escondeu isto e fica um alerta para as nossas vidas. Outros erros, outros pecados não foram escondidos, foram até escancarados para a nossa lição. Fatos do Velho Testamento, que nós aprendemos e sabemos que fica aqui uma advertência para nós. E aí ainda complementa de nós outros, agora bem no presente, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aqui está dizendo assim: olha, a coisa no final dos tempos estará pior ainda. As pessoas terão comichão nos ouvidos, querendo ouvir apenas o que agrada, somente as coisas boas da prosperidade. Não querem ouvir falar de pecado, não querem ouvir falar de inferno, de consequência dos seus atos. Na verdade, ninguém mais quer saber disto. Igrejas estão se afastando da pregação do Evangelho. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Para tudo há uma desculpa, tudo é diversão, tudo é festa. Não estão nem aí para as coisas de Deus, e aqui estamos sendo avisados, isso tudo vem mais forte ainda sobre vós nos séculos que já têm chegado, nos anos que já têm chegado sobre nós. É o nosso tempo, e o tempo futuro que Deus permitir será pior ainda. Crescerá a imoralidade, muitas pessoas ficarão más, outras ficarão piores do que são. Famílias, mortes violentas. Temos aí o fato dessa pessoa afrodescendente que foi ali sufocada. Já tinha acontecido nos Estados Unidos, sempre acontece aqui, claro, um fato, mas temos outros fatos, e as pessoas sendo maldosas, fazendo distinção. No Brasil hoje tem uma divisão muito grande: é o meu lado, é o seu lado, é o conservador, o não conservador. Você vive nesse tempo e temos que suportá-lo, temos que vivenciá-lo com Cristo, mais firmes ainda, mais firmes alicerçados na palavra de Deus. Você que está em pé, cuidado para não cair. Aquele, pois, que pensa estar em pé, muitas vezes é só um pensamento: eu penso que estou em pé, mas já caiu há muito tempo. Se você pelo menos pensa estar em pé, veja que não caia. Com certeza é grande a sua queda.
alguém que queira dizer isso. Eu já ouvi muito de muitas pessoas: quando eu era crente, agora não sou mais, estou desviado. A pessoa é crente ou não é crente. Não dá para se desviar do que nunca foi. Mas claro, existindo este, como o filho que se tornou pródigo, que se arrependeu e voltou para o pai, reconhecendo que ali com o pai é que ele tinha do bom e do melhor, e na rua onde ele estava era para comer comida de porcos, lixo, se alimentando de lixo e restos. Então é claro, você que está em pé, cuidado para não cair, não zombar, como Jesus ensinou. Você já fez as contas, você quer mesmo me seguir, você sabe que vai acontecer isto, isso e aquilo, fez as contas mesmo se você quer me seguir. Assim que devemos fazer, calcular o preço de sermos discípulos de Jesus. E encerrando, Pedro também cita essa questão e nos ensina também algo bastante valioso para a nossa vitória. 2 Pedro 3,16. Pedro dizendo de Paulo: o apóstolo Paulo, ao falar acerca de muitos assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Esses são aqueles que pensam estar em pé e já caíram há muito tempo, estão usando o Evangelho, como temos também bancada evangélica, políticos que não tem nada de Deus em seus corações. É uma realidade. Pastores que usam então da palavra, estão na igreja, os falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas, que estão aí deturpando a palavra, ensinando de forma errada as escrituras, mas para a própria destruição deles. E aqui esse escrito é para nós. Se Deus destruiu daquela forma o exterminador, as serpentes abrasadoras que mataram o povo no deserto, aqui está dizendo que eles serão destruídos, eu creio que já nessa vida, mas com certeza no dia do julgamento para a vida eterna. Agora o recado final: vós, pois, amados. Aí é gostoso, estamos lidando com irmãos, amados, crentes no Senhor Jesus, fiéis, prevenidos como estáis de antemão, ou seja, já estamos avisados, acautelai-vos, tomai, portanto, todo cuidado, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Não se engane com o ensino de demônios, com o ensino de pessoas que estão deturpando a palavra de Deus. E o recado que é dado para o nosso crescimento, o recado que é dado para mudarmos essa situação: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então o segredo está aqui. Você que pensa estar em pé, cuidado para que não caia, que não venha a cair. Antes, faça isso. Cresça na graça. O Evangelho é graça. Você não merece nada. Se coloque de joelhos, humildemente, na presença do Senhor. Satanás quer que você seja arrogante, até para dizer: eu sou um crente tal, eu sou o maior pregador do mundo, eu sou um crente de oração, eu sou um crente que já li a Bíblia 10 vezes. Mesmo assim, por fatos espirituais, nós podemos estar caindo nisso. Agora vamos crescer na graça, tudo é pela graça de Deus, ela nos alcançou, a graça dele nos basta. E também crescendo no conhecimento, leia a Bíblia, aprenda mais de Jesus para agir, para vivenciar mais como Jesus viveu. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
E nós encerramos com as palavras finais desse versículo: a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Que Deus te abençoe. Se você pensa em estar em pé, continue assim. A queda é terrível. Não permita, em nome de Jesus, na graça de Jesus, no conhecimento de Cristo, que isto aconteça. Amém.